Olá, eu me chamo Milena, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria. Sou orientada pelo professor doutor Altamir Moreira. Sou mestre em Artes Visuais na linha de pesquisa Arte e Cultura com ênfase em História, Teoria e Crítica da Arte. Sou graduada em Licenciatura em Artes Visuais pela mesma universidade. Hoje, a minha proposta de apresentação tem como título Apontamentos sobre a sobrevivência da imagem a partir de Didi Berman. Essa pesquisa, ela deriva de um recorte do meu objeto de pesquisa no doutorado, que se trata da análise da sobrevivência das imagens de naturezas mortas na arte contemporânea. Então, aqui eu trago alguns apontamentos sobre a teoria de Didi Berman acerca do tema da sobrevida das imagens, tanto na história da arte quanto na contemporaneidade. Então, a história da arte ela já é uma comprovação sobre a longa vida das imagens. É uma narrativa persistente através de relatos que vêm do passado, atravessam o presente e continuarão no futuro. Os próprios relatos dos historiadores são a partir de imagens que sobreviveram, que apareceram mais relevantes em algum momento. Então, a longevidade das imagens ela tem sido discutida por muito tempo e continuará. Então, seria impossível falar sobre sobrevivência da imagem na teoria da arte ou na história da arte sem trazer à luz as pesquisas do historiador judeu-alemão Abi Warburg. Então, Abi Warburg, ele viveu no século XIX e ficou conhecido mundialmente por seus estudos sobre o ressurgimento do paganismo no Renascimento italiano. E ele deixou um legado muito importante para a história da arte, para a história cultural da arte, para a ciência da cultura, e é considerado também um pai da iconografia. Ele ficou por muito tempo apagado ou camuflado atrás de algumas pesquisas mais claras e sistemáticas, como dos formalistas, por exemplo, do Irving Panofsky. Mas mesmo assim ele voltou a ser investigado na atualidade por trazer uma nova proposta de análise de imagens e também de composição da história da arte. O Abi Warburg, ele foi o fundador do Instituto Warburg, associado à Universidade de Londres, com foco no estudo da influência da antiguidade na civilização europeia moderna. Ele também criou a Biblioteca Warburg da Ciência e da Cultura, uma biblioteca com mais de 35 mil volumes, localizada em Hamburgo, na Alemanha. Nessa biblioteca, ele apresentou uma série de livros que não foram agrupados por ordem alfabética, e sim por sobrevivências, por temas que coincidem, por aproximações. Então, ele chamou essa biblioteca de Biblioteca da Memória. Ele também trabalhou até o final da sua vida na composição do Atlas Mnemosyne, um material com 39 painéis, desculpa, com mais de 900 imagens que narram uma história da arte sem palavras, ou que ele chama uma história da arte para pessoas adultas. Nesses mapas, ele trouxe uma série de imagens, fotografias, desenhos, pinturas, obras de arte, música, uma série de imagens que justapostas narram uma nova proposta de história da arte. Ele também trabalhou no conceito do pathos-forme e do Narleben, que eu utilizo mais na minha tese porque se trata dessa vida póstuma das imagens depois do seu momento da criação. Didi Berman escreve: Narleben, do alemão após a vida, além da vida, sobrevida, tenta dar conta da complexa temporalidade das imagens, longas durações e fissuras do tempo, latências e sintomas, memórias fugidias e memórias ressurgentes, anacronismos e limiares críticos. O Didi Berman, ele bebe das fontes de Warburg e também de Walter Benjamin e outros historiadores e filósofos para estruturar o seu próprio conceito de sobrevivência. Didi Berman, então, ele é um historiador da arte, crítico, curador, filósofo, pesquisador e professor na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais em Paris. Ele estudou no Instituto Warburg, em Londres, portanto, ele deu continuidade, aprofundamento, ele expandiu e pode-se dizer que democratizou muitas das pesquisas de Abi Warburg que tinham sido deixadas de lado. Ele atualizou muitas delas e trouxe para a língua inglesa e francesa. Além disso, Didi Berman ele tem mais de 60 obras publicadas, muitas delas em língua portuguesa, onde ele traz alguns dos seus principais conceitos, como anacronismo da imagem, imagem dialética,
imagem-tempo, imagem sobrevivente, estrutura do recalque e montagem. Ele escreve: diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente isso, que ela provavelmente nos sobreviverá. Somos diante dela o elemento de passagem e ela é, diante de nós, o elemento do futuro, o elemento da duração. A imagem tem frequentemente mais memória e mais futuro que o ser que a olha. Ou seja, a vida das imagens é muito mais longa do que a nossa. Elas sempre estiveram aqui, estão aqui desde antes de nós e continuarão depois que nós partirmos. Então, a longa vida delas não se trata somente do momento da sua durabilidade enquanto matéria ou do momento em que ela foi feita, mas pelas referências que ela traz do passado e pelas aproximações que ela pode fazer com o presente e com o futuro. Então, de acordo com Didier Berman, como as imagens sobrevivem? Em primeiro lugar, cabe citar um dos importantes nomes que ele traz, que é o Freud. Freud pensa no mecanismo de recalque, que se trata de um mecanismo da nossa psique que se defende contra ideias, memórias incompatíveis e desagradáveis. Quando essas estruturas de recalque falham, elas desbloqueiam esses sentimentos ruins. Da mesma forma, Didi Uberman fala que os elementos retornam e passam pelo recalque. Revelam novamente estruturas já conhecidas, mas algumas vezes de outra forma, ou seja, como se a sobrevivência da história alcançasse a contemporaneidade depois do momento do recalque. Da mesma forma, a imitação. Segundo ele, de acordo com a imitação, é possível estabelecer uma origem perdida e estabelecer uma origem atual e viva nas imagens, fazendo com que a essência da arte ou a essência da própria imagem possa novamente reviver. Didi Uberman, ele fala que sempre que nós olhamos uma imagem, nós devemos pensar como elas sobreviveram, tendo em vista que elas passaram por esse momento de quase morte ou de quase esquecimento. Então, devemos pensar que condições que impediram a destruição dessa imagem. Saber olhar uma imagem não se detém somente ao ato de contemplar ela por sua beleza, mas também pelas memórias que elas elucidam, pelos sentimentos, aonde elas ardem, se elas fazem pensar, se produzem questionamentos. E Vargo já falava da importância do nosso reposicionamento quando olhamos as imagens, porque nós devemos considerá-las como sujeitos dialéticos. Então, Didi Uberman apresenta a dialética da imagem como uma forma de considerar as imagens como seres críticos, que se relacionam conosco criticamente. Da mesma forma, as imagens sobrevivem através do seu anacronismo, ou seja, o pertencimento da imagem a vários tempos simultâneos que coexistem. Então, elas estão dotadas de tempos do passado, do presente e também do futuro. Walter Benjamin também falava da coexistência de passado e presente numa mesma imagem, mas ele preferiu os termos outrora e agora, ou seja, o passado e o presente em sincronia, formando uma imagem luminosa, uma imagem sobrevivente. Por esse anacronismo dialético, as imagens, mesmo estáticas, conseguem movimentar nosso pensamento e fazer ligação entre diferentes tempos. Elas têm abertura, convidam-nos a entrar, suas luzes quase nos cegam. Na medida em que direcionamos nosso olhar para elas, vemos-nos capturados, assim como o tempo. Por isso, diante de uma imagem, mesmo antiga, o presente nunca para de se reconfigurar. Da mesma forma, com uma imagem atual, ele continua vivo através da sua memória. Para finalizar, eu escrevo como considerações finais. A partir da teoria sobrevivente de Didi Uberman, podemos considerar que as formas, signos, histórias e memórias que constituem uma imagem possibilitam que ela passe por uma variedade de tempos. Essas misturas fazem com que a imagem seja reativada e torne-se um objeto persistente para além do seu momento originário. A história da arte, por sua vez, é o meio pelo qual o passado continua se reconfigurando em outras imagens. O ato de revê-las com a intenção de estabelecer novas combinações torna possível a existência de uma narrativa duradoura que encontra os caminhos da arte contemporânea e se estabelece nas imagens atuais. Essas, então, são as referências para o meu texto. Eu agradeço a atenção, muito obrigada.